Feliz sábado a todos. Me sinto feliz de estar aqui mais uma vez com vocês nesse sábado, de uma maneira muito especial, tendo o privilégio de assumir esse lugar tão sagrado, onde homens e mulheres de Deus por aqui passaram desde que existe essa igreja, onde as pessoas são alimentadas pela palavra durante todos os sábados, domingo e na quarta. Eu tenho a alegria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Vejo que a igreja hoje não está comumente como nos sábados normais. Imagino que alguns tiveram algumas outras alternativas de estar com a família em algum acampamento. Eu sei de alguns que foram para Goiânia, um grupo de jovens, outras famílias se reuniram aí, em algumas chácaras, fazendas, viajaram em outros, até para outros estados, mas aqui está o remanescente. Muito bom. Deus abençoe você e a sua família nesse período de tormenta no Brasil espiritual que já se iniciou. E amém, que já acaba a quarta. Capítulo 11 de Hebreus é um texto muito conhecido de cada um de nós. Imagino que você já deve ter ouvido vários sermões a respeito. E esse texto, ele me incomoda toda vez que começa um ano. Toda vez que se inicia um ano, eu sempre olho para esse texto de uma maneira diferente. E tive aqui pelo menos algumas semanas observando, já fiz alguns sermões dele esse ano, já preguei em algumas igrejas nas férias, porque a gente precisa definir, saber algumas coisas, aquilo que Deus tem interesse de falar para nós nesses últimos dias da história desse mundo. Por isso, provavelmente, o apóstolo Paulo foi escritor de Hebreus, embora a Bíblia não mencione, mas os estudiosos chegam à conclusão de que ele é a pessoa mais indicada pelas evidências externas e também evidências internas quando se examina na crítica textual esse livro. Não importa se foi Paulo, mas provavelmente sim. O importante é a mensagem que esse homem de Deus traz a nós hoje, a sua relevância, o que tem a ver conosco nesses últimos dias que antecede a volta de Cristo, que nós muito esperamos. Eu quero convidar você a fazer mais uma oração. Pai eterno, existe poder, existe autoridade na pessoa e no nome de Jesus Cristo. É por isso, Senhor, que a Tua igreja se reúne aqui nesse lugar. Entende a necessidade, entende que nós não podemos viver aí, Senhor, de um lado para o outro, sem um referencial espiritual, não podemos viver nem um dia sequer sem a Tua graça, sem a Tua companhia, a Tua misericórdia estendida na vida dos Teus filhos. E agora, de uma maneira muito especial, no abrir da Tua palavra, queremos Te ouvir, queremos tirar ensinamentos para continuar avançando nessa fé, até o dia do Teu retorno, que está marcado no calendário, no Teu calendário, em nome de Jesus Te oramos, amém. Hebreus capítulo 11, verso 1 em diante, nós conhecemos. E começo a ler, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Agora ele vai colocar dois exemplos de homens, de antigos heróis. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo que obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus. Tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Pelo meio dela também mesmo, depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o transladara.
pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Vão percebendo que vai aparecendo algumas repetições aqui, de frases. De fato, diz o autor, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé divinamente, Noé é instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pelo qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Há uma lista, a lista continua, mas eu quero passar com vocês ao verso 32, o verso 32, o apóstolo então vai terminar de falar os heróis, e agora ele parte daquilo que é conhecido para o não conhecido, pessoas que eram conhecidas e agora para as pessoas que não eram tão conhecidas assim, mas que, fatos que se encaixam na vida de cada um de nós, e ele diz no verso 32, e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam a fio da espada, da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos em guerras, puseram em fuga exército de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio, açoite, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelha e de cabra, necessitados, afligidos e maltratados. Aqui, capítulo 11 de Hebreus não se preocupa exatamente em uma definição teológica a falar a respeito da fé. Não é o propósito de Paulo definir, exaurir aqui um significado completo de fé. A preocupação do apóstolo é falar da natureza, o exemplo dessas pessoas, o que tem a ver conosco. Paulo, quando escreve, eu vou definir como Paulo, porque Ellen White diz que foi Paulo, embora os estudiosos vão para um lado e para o outro, mas muitos deles chegam a dizer que foi Paulo. Eu digo a vocês que a preocupação de Paulo, aqui no capítulo 11, não é definir teologicamente 100%, porque quando nós ouvimos, geralmente, definições de fé, geralmente as pessoas buscam recurso de Hebreus capítulo 11, mas a preocupação de Paulo não é definir, não é dar um conceito de fé. O capítulo 11 é uma série de exemplos do Antigo Testamento de pessoas que foram fiéis em situações difíceis. O oposto do que Pedro escreve na sua segunda epístola, do que Judas escreve, aqui nós vemos o autor de Hebreus preocupado com algo que está acontecendo nos seus dias. E pastor, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que Paulo, no final, já quase no final da sua carta, há uma preocupação com um tema em Hebreus. E qual é essa preocupação? A preocupação é que alguns irmãos estavam abandonando a fé, estavam naufragando na fé. E agora Paulo então toma para motivar a sua igreja, para motivar esses conhecidos irmãos que estavam enfraquecendo na fé. Ele busca recursos, não simplesmente teológicos, para definir definições de palavras ou de crenças, mas agora Paulo vai buscar exemplos de homens e mulheres respeitados na sua nação, no mundo da fé, do hebraísmo, dos hebreus, dos judeus, para dizer para eles que a vida nunca foi fácil para o povo de Deus, a vida nunca foi fácil, não é fácil para o povo de Deus e nunca será. Desconfie quando alguém começa
a pregar por aí, a inventar, ou a induzir alguns de que a vida é muito fácil. As pessoas por aí, você liga a televisão, liga o rádio, pega um livro para ler desses autores, de pastores, de líderes religiosos, e eles estão sempre na contramão daquilo que a Bíblia ensina. As pessoas estão ensinando, vem para cá e você vai ter prosperidade, vem para cá e o seu marido vai voltar para casa, venha para cá e você vai sair com um carro daqui da igreja, venha para cá e a sua empresa vai sair da falência, agora ela vai passar a ter crédito. A Bíblia não ensina nada disso, a Bíblia não promete nada disso, pelo contrário, quando nós olhamos João no capítulo 14, nós vemos Jesus, na verdade, animando o seu apostolado, animando a sua igreja, dizendo, nesse mundo, vocês terão o quê? Aflições, mas tem de bom ânimo, por quê? Porque eu sou a garantia que vocês vencerão. Veja, quando nós olhamos aqui, primeira coisa, eu não posso seguir antes de fazer esse parêntese com vocês. Aquilo que as pessoas estão ensinando por aí que é fé, tome muito cuidado, porque isso não tem evidência de definição de fé bíblica. As pessoas estão usando fé hoje em dia como um tipo de sequestro. As pessoas usam fé como sentido de sequestrar Deus. Uma fé impositiva, uma fé onde ordena, onde assalta Deus, onde tenta violar o caráter e a soberania de Deus. As pessoas hoje não consultam mais a Deus como os profetas consultavam no passado. As pessoas hoje, eles vão para a igreja e usam a fé como um trampolim para satisfazer o seu egoísmo, os seus desejos. Isso não é Bíblia. Isso não é o que a Bíblia está ensinando o que é fé. Fé não é uma ferramenta que você usa para conseguir algo de Deus. Fé não é algo que você tem. Fé, quando o Hebreus fala de fé, no capítulo 11, ele está dizendo que fé não é você ter, fé é você ser. Ele está nos ensinando a ser. E agora quando ele passa isso para os seus leitores, ele vai dizendo, eu vou mostrar para vocês agora, exemplos de homens e mulheres que tiveram, por causa da fé. Você pode pedir para alguém, por exemplo, que está preso em chamas em um prédio, e você pode dizer, os bombeiros podem chegar lá e dizer, olha, pula daí. Se ele tiver fé, ele vai pular. Mas não foi a fé que vai salvar, ou não foi a fé que salvou um indivíduo, ou salvará um indivíduo assim. O que vai salvar vai ser a ferramenta ou alguma coisa que os bombeiros colocarão embaixo para receber esse sujeito. Fé é apenas um meio. Ellen White diz que a fé é a mão vazia que Deus nos coloca, é o meio, é a mão vazia que nós estendemos para receber de Deus o seu presente. Isso é fé. Ela diz, é a mão vazia, é a mão nua, que nós estendemos em direção a Deus para receber o seu grande presente. Aqui não é a fé no sentido de que as pessoas dizem, olha, se seu marido morreu é porque você não teve fé, se você morreu de câncer é porque você não teve fé. Há uma escritora, inclusive eu quero fazer menção aqui agora, que eu percebi que eles chegaram aqui, os doutores da esperança, onde estão? Já estão por aí pela igreja? Eu vou pedir para vocês, por gentileza, levantarem para a igreja conhecer vocês. Muito bem, muito obrigado por terem vindo, se deslocaram do Rio de Janeiro para cá. Recebam a saudação dessa igreja, vocês são muito bem-vindos, por favor, podem sentar. Eles já começaram ontem aqui, andando pela Asa Sul, alguns devem ter visto aí algum movimento. Eles vieram aqui discipular essa igreja nesse ministério dos doutores da esperança. Doutor da Esperança é um ministério que está nascendo aqui, agora, em Brasília, o único lugar fora do Rio de Janeiro. Está começando com força. Nós temos já 35 pessoas que estão fazendo parte dessa equipe.
25 fazem parte aqui da comunidade, da igreja central, mas 10 são pessoas que não são adventistas, que estão aí fazendo parte também, querem ajudar, querem contribuir. E vocês ouvirão grandes coisas de Deus operando através desses ministros, dessas ministras de Deus, nesses hospitais, em clínica, em orfanato, onde tiver gente para salvar, eles estarão aí. Amém? E você também já pode se preparando. Se você ainda não tem um ministério que você escolheu esse ano, pastor, eu tenho vontade de ajudar aqui, olha, eu vejo contando a história das crianças, eu quero fazer parte, tem lugar para você. Pastor, eu tenho vontade de ganhar uma alma, mas não sei como. Tem como me ajudar? Tem, nós estamos aqui. Então, você que ainda não escolheu o ministério para servir o seu sacerdócio no ano de 2018, você ainda tem a oportunidade de levantar as mãos e dizer, eu quero fazer parte. Eleni Vassão, que foi capelã do Hospital das Clínicas de São Paulo, ela definiu fé de uma maneira que eu acho muito bonito. Ela disse que fé, ela viu muitas pessoas morrerem de câncer, pessoas em estado terminal, e ela disse algo interessante que ficou registrado no livro. Ela disse que, diante da morte, ela viu muitas pessoas serem curadas, mas ela disse, diante da morte, eu também vi muitas pessoas se rendendo a Cristo e entregando, sendo sepultadas, mas foram sepultados com má fé. E ela diz assim, para alguns, a fé exige apenas que ele seja curado. Para outros, a fé exige mais. Para outro, requer do indivíduo que ele passe pela prova e morra na fé. Ela disse, para esse segundo, exige muito mais fé para suportar o problema, para suportar o câncer até o momento, do que para aquele que foi curado. As pessoas entendem fé como, se eu não tiver fé, não fui curado, se eu não tiver, ela diz não. Para esses que permanecem com os problemas até o fim, esse se exige muito mais fé, porque é no dia a dia, amigo. É no dia a dia, irmão. Sigamos. O apóstolo então vai falar para nós aqui algumas coisas para motivar pessoas que estavam naufragando, apostatando da fé, e aqui são duras advertências. É interessante que os teólogos, comentadores bíblicos dizem que essa sessão aqui, ela está até fora de lugar, porque Paulo vem no capítulo 10 falando, advertindo, chamando a atenção da sua igreja, e agora ele diz, ele encaixa aqui, ele diz, não deveria estar aqui, mas se encaixou perfeitamente aqui, porque agora ele vai mencionar, ele vai ressuscitar os seus heróis, ele vai trazer à memória esses vultos da fé, essas testemunhas das nuvens. Testemunha de nuvens são esses homens e mulheres, e ele começa dizendo, e aí você vai ver o que é fé. Olha só como que você pode imaginar fé no sentido da doutrina da prosperidade, quando você lê a história de Abel, por exemplo. Me diz, onde está a doutrina da prosperidade que você encaixa aqui? Onde ela se coloca aqui? Capítulo 11 diz que pela fé, verso 4, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus. Por meio dela também mesmo, depois de morto, ainda fala. Onde está a doutrina da prosperidade aqui? De que você vai ser rico, que você vai ser curado, que você não vai morrer, que você vai ter a sua família completa de volta. Onde está? Paulo está levando os seus escritores dizendo, permaneçam até o fim, mesmo que para isso exija sangue de você. Algumas pessoas oram e pedem oração constantemente, ore pelo meu filho, ore por isso, ore por aquilo. A oração é muito boa, mas apenas uma oração não sustenta a vida de um ministério, de um crente por toda a vida. Por isso que o apóstolo diz, orai sem cessar. Você pode chegar e repreender o diabo, você pode chegar e dar ordem, o diabo vai obedecer, mas sabe, eu penso que às vezes o diabo ele não obedece muito quando nós simplesmente damos ordem e não temos autoridade no espírito para isso. Você vai orar por alguém que está
no mundo, e você vai interceder, vai sustentar essa pessoa com a ponta dos seus joelhos. Sabe o que acontece? Você chega e diz assim: olha, diabo, vai embora. O diabo não respeita alguns tipos de pessoas que oram assim, porque o diabo diz: espera aí, alguém que orou aqui, transpirou sangue, alguém que orou aqui, caminhou firme, seu rosto como eixo em direção ao Calvário, orou aqui, e derramou a última gota do sangue. Porque nós, quando oramos, nós queremos que as coisas sejam resolvidas apenas em um momento. Quando nós oramos por alguém, saiba que o diabo até vai respeitar você, ele vai fugir, mas lembre-se, derrame sangue. Sabe por que o exemplo de Abel está aqui? Porque Abel derramou sangue, estava disposto a ser até o fim, é preço de sangue. A vida cristã é assim, nós devemos viver a preço de sangue, a nossa vida tem que ir até a última gota como Cristo foi, e então nós viveremos de fato pela fé. Eu tenho aqui 2, 3 perguntas, ainda se o tempo me permite. A primeira pergunta é: qual é a base, qual é a natureza desses crentes? Por que eles agiram como agiram? Por que viveram como viveram? E de que maneira devem viver os crentes hoje? Vejam, amigos, os conceitos aqui não tem como, mas o verso 1, ele diz que a fé se baseia em 2 coisas. Olha só que coisas, de um ponto de vista da ciência empírica, as coisas absurdas o que o autor vai dizer. Ele diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se vê. Ele está nos dizendo que a fé se baseia, a fé tem uma retrospectiva, como também tem uma perspectiva. A fé, ela não se baseia apenas até o fim do mundo, até a volta de Jesus, mas a fé também se baseia no passado, no começo do mundo. Sabe, amigos, a palavra aqui que nós vemos, a palavra, vocês alguns devem ter pesquisado, já visto, mas a fé é a certeza. Essa palavra certeza aqui no grego é a palavra hipóstase, que quer dizer, certeza quer dizer é a substância, é o elemento concreto, real, não é algo em si mesmo, mas é uma substância. O crente tem essa substância, essa hipóstase, essa substância, essa realeza, não é algo no vazio, é algo que existe em alguém. E ele vai dizendo: a fé é a certeza daquilo que você não vê, ou seja, é o invisível, mas a fé também tem o aspecto do futuro. Olha só, você não vê e ainda está no futuro. Diz uma coisa aqui: muitas pessoas têm fé na fé, e a fé na fé é obras. Tem muita gente que tem fé. Eu uso a minha fé. Então use a sua fé. Eu determino, eu declaro. E depois, sabe o que nós temos? Muitas pessoas frustradas com a Bíblia e com a verdadeira religião, porque ensinaram uma falsa religião a elas. Porque declarar simplesmente não é fé. Vai morrer declarando. A Bíblia diz que eles tinham a fé verdadeira, ela tem uma substância, ela tem uma certeza, mas essa certeza é baseada em uma substância. Não existe fé na fé é obras. A fé exige um objeto, e esse objeto é Cristo. Você não pode sair dizendo que você tem fé no seu dinheiro, ou no seu diploma, ou no pedigree. Fé no objeto, e esse objeto é Jesus Cristo. Existem algumas religiões no mundo: budismo, islamismo, hinduísmo.
Você sabe que você pode ser um bom hinduísta sem nunca ter conhecido o líder do hindu? Você pode ser um bom maometano sem nunca ter conhecido Maomé? Você pode ser um Buda sem nunca ter conhecido o Buda, mas na vida cristã não é assim. Você não consegue ser cristão sem Cristo. É impossível. Leonard Ravenhill, ele tem uma frase que ele diz: você pode tentar a vida de qualquer ser, qualquer coisa, mas a vida cristã só pode viver de um jeito, só pode ser vivida de um jeito. Esse jeito é o jeito de Deus. Pode tentar viver de qualquer jeito, mas na vida cristã só tem um jeito para ser vivido, e esse jeito é o jeito de Deus, e ponto final. Segunda parte do verso 1 diz que a certeza das coisas que se esperam e convicção. A palavra convicção no grego seria melhor traduzido aqui, literalmente seria a palavra evidência, e não convicção. O autor está dizendo para nós que a fé tem duas etapas, ou tem duas colunas, uma substância e outra coisa, ela tem evidências. Não adianta também você dizer que tem fé, você tem que ter evidências da fé. Paulo está dizendo para nós, convicção é evidência. Onde está a evidência de que você é crente? Aí ele vai dizer, evidência da fé é a vida desse aqui, ó, Abel. Porque o que aconteceu com Abel? Ele creu. Eram crentes na palavra de Deus. Quando Deus falou, ele foi buscar do melhor para Deus. Abel trouxe do melhor do rebanho, ofereceu e Deus se agradou. Ele creu na palavra. Primeira chave, irmãos, para a gente não naufragar na fé nós precisamos crer naquilo que Deus disse. Escutem bem o que eu vou dizer para você. Você pode não gostar de mim, não tem problema, mas uma coisa eu não quero ter que pagar de não falar aquilo que a Bíblia nos ensina a falar. Você pode ficar com raiva de mim, não tem problema, só que você vai ter que enfrentar a Bíblia. Ou nós acreditamos naquilo que a Bíblia diz, ou então nós temos que esquecer a nossa fé, ou nós abandonamos tudo. Ou vivemos, ou acreditamos na Bíblia, acreditamos na revelação de Deus, no Espírito de profecia, ou então não faz sentido, porque nós vamos viver uma fé, uma vida de cristão mais ou menos, e mais ou menos aqui não dá. Os mais ou menos serão os primeiros que serão tirados. Por isso Paulo está exortando, dizendo, não dá para viver. Abel não teve uma vida mais ou menos, foi uma vida completa, e por isso Deus se agradou dele, aprovou Deus, aprovado, e Deus testemunha dele pela sua fé. Pela sua fé. Meus irmãos, nós estamos vivendo nesses últimos dias da história do mundo. Nós vemos homens e mulheres do passado aqui sofreram, passaram por situações difíceis. Eu imagino que aqui, nessa manhã também, pessoas estão passando por situações, sofrimentos, perda de alguém, ainda está enlutado ou enlutada, pessoas que faliram, não sabem como é que eu vou me virar, sustentar esse ano de 2018. Deus nos convida nessa manhã, através da carta de Hebreus, a viver pela fé. Viver pela fé é olhar para Ele, olhar como os judeus olharam no deserto a serpente que estava suspensa lá naquela estaca, naquela haste. Fé é olhar, fé é caminhar com Ele, mesmo quando você seja mandado como Noé foi, a construir uma arca onde não havia nenhuma evidência de que choveria, mas ele sabia quem ele era, e por isso o autor de Hebreus diz que eles viam aquele que era o invisível.
Isso. Eles viam que era o invisível. Uma segunda chave, além de crer na palavra de Deus, eles tinham essa certeza, essa substância. A terceira coisa, eles tinham evidências dessa fé. Quarta coisa, eles viviam uma vida regida pelo objeto da fé. Você imagina um cristão vivendo por si mesmo? Um cristão que vive regido por si, que não tem a digital de Deus, o retrato de Deus na sua mão, não tem. As pessoas olham para ele, não tem. As pessoas estão correndo de um lado para o outro, tentando buscar alguém, tão cansado às vezes, de olhar um pedindo dinheiro, outro pedindo dinheiro, outro enganando, quadrilha disso, quadrilha aquilo, tanta coisa. As pessoas querem ver a evidência da fé. As pessoas querem ver a nossa vida regida pela palavra, pela fé. Agora, existe uma última coisa que Paulo aqui chama muito a atenção no livro de Hebreus. Vocês vão perceber algumas palavras que usam aqui, por isso você tem que ter cuidado, porque são muitas coisas aqui, não a gente se perde, vai lá e vem aqui, são muitas. Mas, olhem, por exemplo, o verso 7. Pela fé Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua casa. Ele recebeu ou não recebeu de Deus? Verso 8. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para o lugar que devia receber por herança e partiu sem saber onde ia. Peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque, herdeiros com ele da promessa, da mesma promessa. Abraão recebeu a promessa ou não? O que vocês acham? Promessa de Gênesis 12, 1. Eu vou te dar terra, eu vou te dar uma descendência. Ele recebeu ou não recebeu? Desculpa, eu acho que a igreja está um pouco com dúvida. Abraão teve um filho da promessa ou não teve? Recebeu ou não recebeu? Ele morou numa terra que Deus havia prometido para ele ou não morou? Continue comigo. Verso 11. Pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe. 90 anos. Havia uma promessa para ela? Sim. Recebeu ou não recebeu? Agora vamos para o verso 13. Todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas. Como é? Receberam ou não receberam? Como é que o Paulo está dizendo agora que eles morreram sem obter a promessa? E aí, como fica? Veja o que diz o verso 13 de novo. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Eles receberam uma promessa cumprida parcialmente, porque Paulo continua no texto dizendo, no capítulo 11, aqui, no verso 39, ele diz, ora, todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Agora eu quero perguntar para você, que promessa é essa que Paulo está falando para os leitores a quem escreveu a carta?
A que promessa se refere? Porque nós lemos que Sara teve uma promessa, Deus cumpriu a promessa com Sara. Abraão teve uma promessa, Deus cumpriu a promessa com Abraão. Noé teve uma promessa, Deus cumpriu a promessa. Deus cumpriu aquilo que ele falou, ele cumpriu. Agora o apóstolo Paulo diz que eles não obtiveram a promessa. Que promessa Paulo está falando? Olha só que coisa linda. Paulo está dizendo para nós que todos estes não tiveram a concretização, porque eles esperavam algo. Verso 3 do capítulo 12 diz: considerai atentamente aquele que suportou. Verso 2 do capítulo 12 ele diz: olhe firmemente para o autor. Sabe qual foi a promessa que eles estavam esperando e não receberam? Era Jesus. Jesus era a promessa. Eles receberam a promessa de Deus parcialmente. Então, entenda algo, amigo, que quando nós acreditamos na promessa, as promessas de Deus começam a ser cumpridas agora na nossa vida, nós a recebemos de Deus pela fé. Quando você trata bem a sua mulher, o que você espera? Pela fé, Deus falou: eu vou amar minha esposa como Cristo amou a igreja. Espere o que acontecerá. Seja fiel e guarde o sábado como Deus mandou você guardar, e espere de Deus o que Ele fará contigo. Seja fiel nos dízimos e nas ofertas, e veja o que Deus fará contigo, porque Ele prometeu fazer. Cuide da sua saúde, como Deus nos instruiu, e veja o que Deus fará. Meus amigos e irmãos, no livro de Hebreus, Jesus Cristo é o repouso. No livro de Hebreus, Jesus Cristo é a terra prometida. No livro de Hebreus, Ele é a paz. No livro de Hebreus, Ele é a proteção, como foi para Raabe quando estava sendo destruída Jericó. No livro de Hebreus, Jesus Cristo é a nossa herança. No livro de Hebreus, Ele sacia as nossas necessidades. Por isso, Paulo está dizendo para nós, se nós vivermos a fé que esses homens e mulheres de Deus viveram no passado, nós receberemos a promessa por excelência. E a promessa não é simplesmente uma nação, não é riqueza. Ele disse, a promessa é a grande promessa, é Jesus Cristo. Entenda que fé não tem a ver com você ter. Fé é você ser. É você confiar nele. É andar por ele, com ele e por ele. Eu quero terminar com o último texto que Paulo menciona no livro de segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4. Verso 17 e 18. Segunda carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto, no capítulo 4, verso 17 e 18. Olha o que ele fala. (17 e 18). Porque a nossa leve, olha Paulo como trata as dificuldades dos cristãos, ou dele mesmo. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Verso 18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem e as que não se veem são eternas. Resumo da ópera aqui. 5 chaves para você, nesse ano de 2018,
você não naufragar na fé, você ir até o fim, e de joelhos ou correndo, mas ande pela fé, com a minha família, ou sozinho, pela fé, empregado ou desempregado, pela fé. Como aquela irmã cristã lá do Japão, quando teve o terremoto lá, maremoto, quase 80 anos, foi olhar para a sua casinha onde havia sido destruída, e ela olha e diz: aqui era a minha casa, aqui morava meu filho, meus sobrinhos, mas eu permaneço confiando nele. Com saúde ou sem saúde, cara ou coroa, chuva ou sol, na abundância ou na miséria, Paulo exorta a sua igreja e nos exorta também a permanecer firmes, como eles permaneceram, vivendo a fé que eles viveram. Eu quero fazer um apelo para você nessa manhã. Eu imagino que alguns de vocês aqui nessa manhã talvez estejam assim, sem saber o que vai acontecer. Eu também não sei o que vai acontecer. Preocupados com amanhã. E meu filho, pastor, e a minha filha, e os meus negócios. Deixa eu dizer algo para você, amigo. Entregue tudo. Traga tudo. Entregue tudo diante do altar de Deus nesse ano, agora. Ainda dá tempo. Entregue ao comando de Deus. E Ele vai fazer aquilo que prometeu. Sabia que há promessa para você? A promessa de ver o Cristo. Algumas que Ele prometeu e vai cumprir parcialmente. Mas Deus nos convida a olhar para o futuro. Eu tenho aqui um casal de amigos que estão aqui estudando a Bíblia comigo. Muito obrigado por terem vindo. Dr. Torres e a sua esposa. Nós estudamos a Bíblia uma vez por semana. E eu fiz um desafio com ele quando ele veio. Eu faço o estudo bíblico, foi parar lá na divisão um dia. Uma fé. O tio um dia falou para ele lá no Maranhão, disse: olha, a Bíblia é essa aqui, a verdade é essa aqui. E ele foi, andou, passeou por vários lugares, mas aquilo que o tio havia falado na infância ficou. E ele veio na divisão, enviaram aqui para a igreja, a gente começou, eu disse: mas só estuda a Bíblia se for com a família. E ele foi buscar a família, aí a esposa do lado. Nós estamos estudando, com sede da palavra. E esse ano de 2018, há algo especial para vocês, esperando vocês. Uma grande decisão tomarão esse ano, porque eles querem viver pela fé. Eu quero convidar você a viver pela fé, como esses homens e mulheres de Deus viveram no passado. Tem alguém aqui que gostaria de dizer no fundo do seu coração, fundo da sua alma, dizer: Deus e Pai, há uma mulher, há um homem aqui, que precisa ser alcançado, que se sinta alcançado por Ti, que precisa confiar, que precisa viver como esses homens e mulheres do passado. Me encontra aqui, Senhor, eu quero viver 2018 nos passos da fé. Eu quero crer na Tua palavra. Senhor, eu quero ter a convicção, eu quero ter essa substância, eu quero fazer do Senhor o objeto da minha fé, eu quero dar evidências da minha fé, e eu quero nunca tirar os olhos da promessa que está aguardado para mim. Tem alguém aqui que gostaria de dizer isso nessa manhã ao Senhor? Levanta a mão que eu quero orar por ti. Pai eterno,
mãos levantadas em direção ao céu, pedindo para que a tua mão poderosa segure mais uma vez nessa mão magra, nessa mão frágil, sem forças, falando espiritualmente, Senhor, segura na nossa mão. Esse é um ano decisivo para a tua igreja, pode ser o último ano da história do teu povo no planeta Terra, e por isso, Senhor, nós não queremos desviar da fé, nós queremos seguir pela fé, nós vamos caminhar, Senhor, correndo, se não der, mas nós vamos caminhando. Se não estiver caminhando, nós vamos, Senhor, nos arrastando, mas desde que nós estejamos nos movendo para frente. Pela tua graça, Senhor, consagra a nossa decisão. Nós queremos nunca tirar os olhos da promessa, que é o teu retorno, é a tua vinda, em nome de Jesus. Amém.